A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus preencha todos os corações. Nessa manhã maravilhosa, gostaria de meditar alguns minutinhos apenas em alguns versículos da palavra do Senhor. Está em Esdras, capítulo 9, e no verso 14 e o 15, de todo um conteúdo de 15 versículos. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim, contra nós, até de todos nos consumires, até que não ficasse resto, nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, eis que está diante de ti nosso delito. Vou ler novamente esse versículo. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então Esdras estava diante de Deus orando, levando a culpa daquele povo, porque o povo judeu foi levado cativo pelo rei da Babilônia. Mas quando o rei Dário assumiu, o rei Dário disse: Deus me deu toda a terra para me governar, me colocou na posição de rei de todas as nações, e ele me encarregou de construir um templo. E aí então Ciro convidou todos os judeus para subirem, para construir o templo novamente, restaurar o altar, fundar, colocar os alicerces, e Esdras foi fazer isso, fazer a obra, reconstruir o templo de Jerusalém. E o templo foi reconstruído, consagrado a Deus. E o povo judeu, para subir para Jerusalém, para retornar à casa do Senhor, eles haviam pecado, muito mesmo, transgrediu os mandamentos do Senhor. Esdras subiu para orar a Deus. Ele estava muito triste. Esdras estava, em nossas palavras, ele estava acabado, triste, porque o povo se misturou com os pecados dos outros, daquela nação que eles foram levados cativo. Eles quebraram a aliança, né? Não é porque estava lá preso, levado cativo, que eles tinham direito de transgredir, né? E Esdras entrou diante da face do Senhor por conta das iniquidades e disse: meu Deus, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. E ele dizia: desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e o nosso sacerdote, na mão dos reis da terra, das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão de rosto, como hoje estava acontecendo. Ele falou para Deus. E aí então ele disse: e agora
como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escape e para nos dar uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Ele orava a Deus, Esdras clamava, intercedendo, confessando os seus pecados e o pecado do povo, falando, que Deus era misericordioso, benigno, e mesmo assim o povo se rebelou, deixando-se contaminar pelos costumes daquelas nações, porque nós não temos que adquirir os costumes das outras nações. Mas as coisas mudaram. Não, o nosso Deus nunca muda. A palavra de Deus nunca muda. Nós não somos obrigadas, porque estamos na terra cananeias, nós não somos obrigadas a ter o costume dos gentios. De jeito nenhum. Esdras começou a dizer, porque somos servos, porém na nossa servidão o Senhor não nos desamparou, o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Para nos dar uma parede. Parede significa proteção. Parede significa muitas coisas. Significa consolo. Ezequias virou para a parede, chorou e o Senhor deu vitória a ele. Então, parede significa muitas coisas. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos profetas. Esdras estava falando com o Deus nosso. A terra em que entrais a possuir, o Senhor disse pelos profetas, é terra imunda, e pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram a terra de pecado, a uma a extremidade, a outra extremidade. E aí então eles casaram com as mulheres daquela nação, e Deus falou para eles não fazer isso, mas eles fizeram. E o Senhor disse, nunca prosperareis a sua paz, o seu bem. Então, como é difícil a pessoa não ser obediente. E aí o Esdras continuava dizendo, para que vos fortaleceis e comais o bem da terra e a façais a possuir, a vós e os vossos filhos para sempre. Então vocês não casem, não façam aliança com esse povo, afasta desse povo, esse povo não quer nada comigo, esse povo não quer obedecer os mandamentos, esse povo não quer me seguir, não faça aliança com esse povo. E depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade e ainda nos deste livramento como este, ao reconhecimento que Esdras teve. Senhor, apesar de tudo que nós fizemos, que nós não obedecemos ao Senhor, mesmo assim o Senhor
o Senhor estorvou de nós ser mortos, destruídos. E aí então, aí ele mesmo faz uma pergunta, né? Nós vamos tornar a violar os mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Será que Deus não se indignaria? Não te indignaria tu contra nós até que de todos nos consumires, até que não ficasse resto e nem quem se escapasse? Meu Deus, né? Ele falando, orando, intercedendo e declamando: Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito. Estamos diante do Senhor com nossos pecados, com nossos delitos que nós cometemos, porque o Senhor falou para nós não se contaminar com essas nações e nós contaminamos. Nós demos os nossos filhos para eles e eles tomaram nossas filhas por esposas. Fizemos aliança com as nações abomináveis, nações idólatras, nações pecaminosas, nações idólatras, nações que não queriam nada com Deus. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Que situação que uma pessoa coloca a outra. Por causa de uma pessoa, os outros também podem cair, pode se contaminar. Um vai levando o outro à abominação. E muitas pessoas caem no embalo, na conversa de outros e acaba pecando contra Deus e contra a maioria. Quantas famílias são arrastadas para o pecado por causa de um. Um tomba e vai derrubando os outros também. Aquele que é para ser a cabeça da casa acaba enfraquecendo todo mundo. Aquele que era para ser um líder espiritual acaba fazendo com que todos sejam fracassados. Todos acabam rompendo aliança com Deus por causa de uma liderança fracassada, de uma mente contaminada, de uma mente sossegada, uma mente preguiçosa, acomodada, que não se importa com os mandamentos do Senhor, não se importa com as nações, com as famílias, como hoje nós lemos essa palavra, que o povo de Deus, o povo judeu, um povo escolhido, Deus fez promessa a Abraão, e esse povo é o povo descendente de Abraão, que eles serão benditos na terra, mas aqui a gente vê que eles foram levados presos pelo rei da Babilônia, ficaram cativos. Mas quando veio Ciro, o rei da Pérsia, um reinado de paz, ele veio e ele mandou construir o templo novamente do Senhor, que foi destruído pelo rei da Babilônia. Ele restaurou, ele não restaurou, ele mandou fazer de novo, porque ele mandou fazer os alicerces da casa do Senhor, fez o altar novamente, mas cadê o povo para adorar? Então ele mandou vir o povo novamente, o povo judeu, mandou buscar, resgatar, voltem para Jerusalém.
E Deus levantou Esdras para fazer isso, para trazer o povo de volta, convidar o povo a voltar para a igreja, para o templo, para adorar a Deus. Mas o povo estava contaminado. O povo tinha que se santificar para poder estar na casa do Senhor. Mas quando vão descobrir, a iniquidade era maior do que se imaginava. E Esdras começou a orar e a interceder por esse povo. E ele falou: Senhor, nós estamos em delito diante de Ti, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor nos deu escape. Nós somos escapos. O Senhor nos deu oportunidade. O Senhor, mesmo assim, Senhor, mesmo a nossa culpa sendo grande, o Senhor estorvou para que nós não fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade. E ainda nos deste livramento como este. Mesmo assim o Senhor honrou a sua misericórdia para com aquele povo. Deu mais uma oportunidade para aquela nação, para aquele povo judeu. Ô povo rebelde, meu Deus, que povo! Quantas alianças, quantas vezes quebrava a aliança e renovava, quebrava e renovava. Deus enviava profeta, Deus levantava juiz, Deus fazia tanta coisa para que esse povo pudesse se levantar, se consertar. E nada, eles queriam mais banquetear, viver na sua carne, viver os seus desejos, seus prazeres momentâneos e acabou, né? Os bens da terra e acabou. Não queria compromisso com o mandamento, não. Como hoje a gente vê isso. As pessoas não querem saber de compromisso, não. A pessoa quer só bênção. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso de uma cama. Deus, eu preciso de um fogão. Deus, preciso de um serviço. Deus, meu salário está baixo. Deus, cura minha barriga. Deus, cura meu pé. É isso. O povo quer isso. Quer que Deus esteja subordinado a eles. Ô povo rebelde, meu Deus. Ô povo que não quer se dobrar. Nós somos pessoas gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E nós temos que reconhecer a misericórdia de Deus para conosco, porque não era para nós ser da família de Deus. Nós não fomos formados pelo Senhor, a família do Senhor, como Jesus falou, eu vim para os meus. Mas aí o Senhor abriu a porta da salvação para todas as nações, porque os gentios não tinham nada de compromisso com promessa, que somos nós, brasileiros, argentinos, italianos, espanhóis, nada disso, era só os judeus que tinham promessa. Mas o Senhor fez bendita todas as nações. O Senhor reverteu a maldição em bênção, começando por Cornélio. Os gentios começaram a receber também, por quê? Porque tem muitos gentios que temem a Deus muito mais do que os judeus. Até hoje tem judeus aí do coração duro, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não reconhece o cristianismo de Jesus Cristo, o Messias. Eles estão esperando nascer o Messias. Jesus está quase voltando novamente, eles estão lá aguardando o Messias, esperando que o Messias nasça num berço de ouro. Eles não aceitaram que o Senhor Jesus nasceu lá na manjedoura, eles não se conformam com isso. Glória a Deus, então nós temos que abraçar essa oportunidade de salvação, porque era para nós não estarmos inclusos nisso, nesse plano. Glória a Deus, mas o Senhor abriu a porta para nós também passarmos
Ele diz: eis que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas me convém agregar. Ele disse para a mulher cananeia não era judia, ela era cananita. E ela vinha gritando, falando: Jesus, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. O Senhor Jesus falou: eu não vou pegar o pão dos meus filhos e lançar os cachorrinhos. Porque esse povo era um povo idólatra, um povo que tem uns costumes muito diferentes do povo de Deus. Aí ela falou: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então como que o Senhor Jesus não ia abraçar essas nações? Então o Senhor falou: nossa, mas nem em Israel, nem no povo aqui judeu eu encontrei tanta fé como estou encontrando nas outras nações. Então o Senhor abriu a porta para outras nações também, porque tem pessoa de fé, nós somos de fé, nós não vamos violar os mandamentos do Senhor, nós vamos se submeter a Jesus, porque é coisa boa é estar do lado do Senhor, nosso Salvador, é receber do Senhor todos os benefícios que Ele tem para nós. Louvado seja Deus, benefício de salvação, de restauração, como Ele restaurou aqui o templo, restaurou o altar, e o povo voltou para lá de novo, e o povo obedeceu quando Esdras começou a falar, pregar e orar. O povo então despediu as suas mulheres hetéias. Foi uma maldade muito grande que eles fizeram, né, de ter família com as mulheres hetéias. E aí quem sofreu foi as mulheres também. Tiveram que se separar dos seus maridos. Os irmãos tiveram que deixar suas esposas e filhos para poder voltar para Jerusalém. Mas não era para eles ter feito isso. Quem mandou eles fazer isso? Então eles tinham que se santificar e obedecer a Deus. E houve muito pranto, muito choro, né? Porque eles despediram, arrependeram-se de ter violado os mandamentos de Deus. Então, antes que aconteça coisas dolorosas, nós temos que evitar, né? A luz não tem comunhão com as trevas, então nem comece. Deixa estar. Vamos estar na presença do Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar, como hoje a gente está vendo essa palavra aqui, que choraram, sacrificaram, né? Talvez mulheres gestantes, mulheres com criança pequena, tiveram que ir embora para sua nação, para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. Então, antes que aconteça o pior, vamos obedecer ao Senhor, reconhecer que o nosso Deus é um Deus de aliança e não quer que quebre essa aliança perfeita. Louvado seja Deus, vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, vamos invocá-lo enquanto está perto, para que nós venhamos fazer a sua vontade e não a nossa. Amém. Deus abençoe e tenhais uma boa semana na presença do Senhor. Que essa semana a gente venha jejuar um pouco mais, orar um pouco mais, se santificar um pouco mais na presença do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo justo.